Irmãs, bom, que bom. Queria que você abrisse aí lá em segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 2. Eu já preguei algumas vezes a respeito dessa carta. Essa carta é emblemática, é a última carta do apóstolo Paulo, é as últimas instruções que ele dá ao seu filho amado, seu filho na fé. E essa carta, irmãos, ela tem um contexto muito interessante, muito especial. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que era a última carta que ele estava escrevendo. O apóstolo Paulo sabia que eram os seus últimos dias de vida. O apóstolo Paulo sabia que ele tinha pouco tempo aqui na terra, que o Senhor estava levando. Eu tenho dito isso, irmãos, ao longo da caminhada, ao longo da medida que a gente vai avançando no reino de Deus, estudando sobre a vida dos homens de Deus, nós percebemos que todos os grandes homens de Deus, na sua grande maioria, eles sabiam quando o tempo deles estava chegando. Eles sabiam quando o tempo deles estava findando. E esta carta aqui, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, são as suas últimas palavras, são as últimas coisas que ele escreveu, e são instrução não só para Timóteo, não só para Timóteo, mas são instruções para a sua igreja, são instruções para mim, são instruções para vocês. E à medida que a gente vai lendo aqui, à medida que a gente vai vendo as instruções que ele deixa para o seu filho na fé, Timóteo, a gente percebe que como são atuais aquilo que Paulo escreve aqui há 2000 anos atrás, aproximadamente no ano 67 a.C., a gente percebe aqui o quanto é atual as coisas que ele escreve aqui. Mas antes de eu ler para você esse capítulo 2 aqui, em especial, a gente precisa entender o contexto, o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, numa prisão fria, gelada. Mais para frente, eu já preguei sobre isso, ele dá instruções para Timóteo, dizendo: Timóteo, venha logo, venha antes do inverno, venha depressa, traga minha capa, traga meus livros, porque provavelmente, se você esperar as estações, talvez você não me encontre com vida. Então ele está preso, e aí, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: olha, eu estou preso sim, mas a palavra de Deus não está presa, eu estou com meu coração queimando, eu quero avançar, eu quero progredir. E aqui ele está preso. E o porquê que ele está preso? Irmãos, esse período é o período em que Roma, vocês já devem ter visto em filmes, em livros de história, é o período em que Roma foi incendiada. Nero coloca fogo em Roma, e os bairros que mais pegam fogo, metade da cidade de Roma pega fogo, e os bairros que mais pegaram fogo foram os bairros em que viviam os cristãos. E Nero, no meio da sua loucura, no auge da sua loucura, ele começa a perseguir e culpar os cristãos, os acusando daquilo que ele havia feito, os acusando de ter colocado fogo em Roma, de tentado destruir a cidade, de ter tentado criar um grande motim. E aí começa a grande perseguição aos cristãos, e principalmente um dos seus maiores líderes na época, que era o apóstolo Paulo. Então ele está preso em Roma, e ele escreve essa carta para Timóteo, diante dessa pressão, diante de todo esse martírio, diante de todo esse sofrimento, e diante principalmente do abandono. Paulo, ele escreve na carta aqui, e um pouquinho para frente, um pouquinho antes, do capítulo 2, ele escreve para Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, eu estou muito feliz porque eu tenho visto em você uma fé verdadeira, e não só em você, eu tenho visto isso na sua avó Lloyd, que é uma mulher de Deus, tenho visto isso na sua mãe Eunice, que é uma mulher de Deus, e isso tem me alegrado muito o meu coração. Eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa, e eu conto com você, para que tudo que eu instruir, você fale também às outras pessoas, aqueles que te ouvem. E ele começa a falar, ele fala: eu estou aqui sozinho. Um pouquinho mais para frente ele diz: olha, eu estou sozinho, fui abandonado. Alguns dos que andavam comigo me abandonaram. Demas, amando esse presente século, me abandonou, amando as coisas do mundo. Aí ele diz: olha, Tito foi para Tessalônica, Crescente também foi embora para a Galácia, e eu estou aqui sozinho. E aí ele faz uma observação: Alexandre, aquele que trabalha com cobre, me prejudicou muito, inclusive na minha prisão. Entretanto, eu sei que estou vivendo esse sofrimento, eu sei que estou vivendo esses dias de martírio
com a permissão do Senhor. E eu tenho certeza que tudo que eu estou vivendo aqui, o Senhor há de me dar vitória. Amém? Então, só para a gente entender um pouquinho do contexto, o que estava acontecendo aqui, ele fala, os temas que ele mais trata nessa segunda carta, irmãos, ele pede para Timóteo, para que Timóteo tenha cuidado, em primeiro lugar, na fidelidade ao Senhor. Em segundo lugar, sabendo que o socorro do Senhor virá, a confiança nas Escrituras e principalmente, cuidado com os falsos profetas. Como as palavras são atuais, irmãos, uma palavra escrita há 2000 anos atrás, e como que é atual os temas que ele trata aqui. Eu queria que você abrisse aqui, aí, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros também. Ele está dizendo, olha, ô Timóteo, tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que você aprendeu comigo, tudo aquilo que você viveu durante esses anos comigo, agora que eu estou preso e sei que vou morrer aqui na cadeia, transmita estas coisas às outras pessoas também, a homens de confiança. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o tivesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas estas coisas. Lembre-se de Jesus, Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Estas são as boas novas que eu anuncio, e por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso, mas disposto a suportar qualquer coisa, se isto trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. Coloque sua mão sobre essa palavra. Pai querido, nós queremos te agradecer por este tempo, Senhor. Nós queremos te bendizer pela palavra que o Senhor vai trazer ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Te agradeço por cada família aqui representada, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada jovem. Senhor, que nós possamos sair daqui renovados. As palavras do apóstolo Paulo são tão atuais, ó Deus. As palavras do apóstolo Paulo parece que foram escritas nesses dias. Pai, fala conosco. Que essa palavra possa penetrar no nosso coração como um punhal. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu havia dito para vocês, o apóstolo Paulo havia sido preso injustamente, culpado, estava sofrendo aqui por intermédio da loucura do imperador Nero, e ele estava sofrendo todo o seu martírio naquela prisão fedida, naquela prisão gelada, naquela masmorra em Roma. E aqui ele começa a fazer uma reflexão, e ele tinha certeza e a convicção, ele tinha a certeza que aqueles eram os seus últimos dias, e que provavelmente, quase certeza, que ele não sairia daquela prisão. E o que ele está pensando? Paulo foi um homem que sempre, guiado pelo Espírito Santo, guiado pela direção de Deus, foi um homem que sempre enxergou à frente, foi um homem que sempre viu o futuro, e ele, sabendo que dali ele não sairia mais, ele começou a preparar aqueles homens e mulheres de Deus que haviam caminhado com ele durante todo o seu ministério, e por intermédio, ele tinha essa liberdade de escrever cartas, por intermédio das cartas, ele começou a instruir aqueles seus filhos na fé, a respeito daquilo que eles deveriam fazer, daquilo que eles deveriam, o legado que eles deveriam continuar depois da sua partida. E um dos principais aqui, irmãos, e Paulo não faz não faz questão nenhuma de esconder isso, um dos seus preferidos, um dos homens que ele mais confiava, um dos homens que ele mais preparou, um dos homens que ele mais deixou preparado para ser o seu sucessor, este homem aqui era o jovem Timóteo. E ele escreve para Timóteo e dá algumas instruções, mas em primeiro lugar, irmãos, ele começa fazendo um questionamento. Ele começa lembrando o martírio que ele estava vivendo, para lembrar a Timóteo que Timóteo também estaria sujeito a todas as dificuldades e a todas as lutas que ele estava passando por aquele momento. Ele diz, olha Timóteo, eu estou abandonado. Muitos aqui me abandonaram, Demas me abandonou,
Tito foi para a Galácia, Crescente foi embora também, muitos me abandonaram, eu estou sozinho agora, mas graças a Deus, eu lembro da sua fé sincera, tenho lembrado, Deus tem trazido ao meu coração a memória da sua mãe, a memória da sua avó, a memória da sua família, e eu sei que com você eu posso contar. E aí ele começa a falar, algumas coisas, começa a dizer algumas coisas, e para alegrar, para encorajar o coração de Timóteo, mas ele diz, olha, eu tenho sofrido, e eu vou te dar algumas instruções aqui, para que você tome cuidado, lembre-se sempre da fidelidade do Senhor, cuidado com os falsos profetas, lembre-se que o socorro do Senhor sempre virá, e sempre confie nas Escrituras, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, sempre pautado nas Escrituras, e ele faz toda essa observação, e aqui a partir do versículo 9 ele diz assim, por causa disso eu tenho sofrido, e tenho sido preso como um criminoso, mas a palavra de Deus ela não está presa, eu estou preso aqui, mas a palavra de Deus não. Então o primeiro tópico que eu queria tratar aqui, irmãos, muitas vezes nós podemos nos sentir assim como o apóstolo Paulo está se sentindo nessa prisão úmida, nessa prisão fedida, nessa prisão terrível que ele está vivendo aqui. Muitas vezes eu e você podemos estar nos sentindo assim, presos em alguma coisa, abandonados em alguma coisa, mas olha, você pode até estar se sentindo preso ou abandonado, mas esquecido pelo Senhor nunca. Ele faz questão de relatar aqui todo o sofrimento que ele está vivendo, ele faz questão de relatar aqui toda a luta que ele está atravessando, todas as dificuldades, toda a perseguição. Ele diz, olha, eu estou preso como um criminoso, que não sou, entretanto, Deus está no controle de todas as coisas, é isso que o nosso coração precisa se pautar. Ele está dizendo, ele está dentro da prisão, ele está preso injustamente, e consolando a Timóteo, que está livre do lado de fora, dizendo assim, Timóteo, permaneça firme, o sofrimento que eu estou vivendo aqui, tem propósito, eu tenho certeza que aquilo que Deus está fazendo aqui, haverá de ter um propósito. Aí ele continua, versículo 11, esta é uma afirmação de confiança, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos, se perseverarmos com Ele reinaremos, e se negarmos, Ele nos negará, se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aí versículo 14, lembre-se, essas coisas todos, ordene-lhes na presença de Deus, que deixem de brigar por causa da palavra. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem ouve. Ele diz assim, Timóteo, não perca tempo com tolices, não perca tempo com coisas que não vão levar a caminho nenhum, dedique-se à palavra do Senhor, dedique-se às Escrituras e permaneça fiel, porque no tempo certo, aquele que nos separou, aquele que nos colocou diante da grande obra, vai nos dar a vitória. Então, em primeiro lugar, irmãos, muitas vezes podemos estar abandonados sim, mas esquecidos pelo Senhor nunca. Ele diz aqui, deixa claro, se estamos sofrendo com Ele, nós também com Ele vamos reinar. Se estamos passando por lutas com Ele também nós vamos glorificar, nós vamos dar glória a Deus pelas vitórias. Então, Paulo entendia que a vida era feita de momentos, que a vida era feita de fases, e que muitas vezes as lutas que estamos vivendo, é porque precisávamos passar por aquelas lutas. E ele está alertando aqui ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo o seguinte, Timóteo, permaneça firme, porque essas lutas que eu estou passando, você também pode passar, mas Deus há de cuidar de você em todo o tempo. Aí Paulo usa aqui, irmãos, eu tratei essa semana com um grupo, e isso ficou muito forte no meu coração durante essa semana, porque Paulo nesse capítulo 2 da segunda carta, Paulo usa 3 figuras de linguagens aqui que são essenciais para mim e para a sua vida. Ele usa 3 figuras de linguagem que Jesus usava muito também, que tem muito a ver com a nossa vida do dia a dia e principalmente com a nossa vida espiritual, a maneira como nós precisamos viver. E Paulo começa aqui dizendo o seguinte, a primeira figura que ele usa aqui, olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 2. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus.
Aí ele continua, versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Irmãos, Paulo usa aqui, a primeira figura que o apóstolo Paulo usa aqui, tratando com Timóteo você precisa se comportar como um soldado de Cristo. A referência que ele tinha eram os soldados romanos, e os soldados romanos cumpriam exatamente aquilo que lhes era ordenado. Neste tempo aqui, irmãos, o soldado pagava com a sua vida, pela vida do prisioneiro que ele estava cuidando. Ele tinha tanto afinco, ele tinha tanta atenção no trabalho que ele tinha, que se acontecesse qualquer coisa com o prisioneiro que ele estava guardando, se acontecesse qualquer coisa, o soldado pagaria com a sua própria vida. Então Paulo está falando aqui, quando ele usa a figura de linguagem do soldado, Paulo está querendo ensinar, está querendo mostrar para Timóteo, está querendo mostrar para mim e para você, que nós como homens e mulheres de Deus, que nós como servos de Deus, nós precisamos ser focados. Ele está dizendo, olha, o soldado, ele não se distrai com as coisas da vida civil, ou seja, ele não se distrai com nada que tire ele do foco do seu trabalho, da sua missão, aquilo que ele está determinado para fazer naquela hora, naquele tempo, naquele momento. Então Paulo, quando usa a figura do soldado aqui, ele está atentando para mim e para você, que nós precisamos ser focados em todas as coisas, e principalmente nas coisas de Deus, nas coisas de Deus. Então, e o que é foco? O que é foco? Pastor, tudo bem, ele está falando, o soldado ele precisa estar focado, ele precisa agradar aquele que o alistou, aquele que o convocou, aquele que o chamou, mas o que é foco? O que Paulo está falando aqui, o que é foco? Irmãos, foco é saber dizer não, saber recusar tudo aquilo que tira você do seu objetivo, tudo aquilo que tira você do seu objetivo, tudo aquilo que tira você do seu alvo, tudo aquilo que tira você daquilo que você determinou a fazer. Então, tudo aquilo que atrapalha o seu objetivo, isto é falta de foco. Então, o que é foco? É saber dizer não para tudo aquilo que me livra de alcançar o meu objetivo. Sabe qual é o grande problema nosso, irmãos? Sabe qual é o grande problema meu e seu? É não sabermos dizer não para algumas vontades, para algumas petições que chegam até nós, para algumas situações que chegam diante de nós, e muitas vezes isso tem nos arrebentado. E muitas vezes tem arrebentado casas, tem arrebentado casamento, tem arrebentado família, tem arrebentado relacionamentos, tem arrebentado empresas, tem arrebentado vida profissional, tem arrebentado vida espiritual, pelo simples fato de não entender o que é foco, de não saber dizer não para as coisas que o afastam de alcançar o objetivo. Este é o grande problema. Este é o grande problema. Pastor Davis, há alguns anos atrás, irmãos, ele pregou essa mensagem acho que 2 ou 3 vezes lá em São Mateus. E vira e mexe eu repito essas frases para algumas pessoas que vêm compartilhar algumas necessidades, algumas dificuldades comigo. Não reclame daquilo que você permite. Não reclame daquilo que você permite. Ah, pastor, meu filho não quer saber de nada, quer dormir todo dia até as 11 horas da manhã. Está uma luta lá em casa. Não reclame daquilo que você permite. Não reclame. Ah, pastor, meu marido não ajuda em nada, meu marido não faz nada, meu marido está me sufocando. Não reclame daquilo que você permite. Não reclame. Ah, pastor, a minha esposa em casa é tanto problema, ela não faz isso, ela não faz aquilo, é tudo eu, é tudo nas minhas costas, só reclama. Não reclame daquilo que você permite. O jeito está passando mal ali, estão cuidando dele, fica tranquilo, irmãos. Ele já teve esse mal-estar já. Acho que a pressão caiu. Cadê Eloá? Está aí? A Eloá está aí. Está melhor já. Aqui, ó. Tenta aqui, ó. Já está melhor já. Já acordou. Uma quedinha de pressão. Então não perca o foco. Não perca o foco. Já está cuidado lá. Amém. Então, irmãos, então tudo aquilo que desvia o meu foco, tudo aquilo que desvia
o meu objetivo de alcançar ali aquilo que eu determinei, todas estas coisas precisam ser desconectadas, precisam não fazer parte da minha vida, porque qual deve ser o grande alvo daquele que foi convocado, daquele que foi alistado, daquele que foi chamado? Qual deve ser o grande alvo daquele que foi alistado, daquele que foi convocado por um comandante? Qual que deve ser o grande alvo? O grande alvo deve ser, irmãos, alegrar o coração daquele que o convocou, daquele que o chamou, daquele que o vocacionou. Então, o objetivo daquele que foi chamado, daquele que foi convocado, daquele que foi escolhido, daquele que foi separado, é alegrar o coração daquele que o escolheu. Então esse tem que ser o maior objetivo. Então se você foi convocado para alguma coisa, se você foi convocado para alguma empresa, se você foi convocado, se você está num casamento, se você está numa família, nós precisamos fazer o melhor. O melhor. E sabe, irmãos, para isso nós precisamos falar alguns nãos. Para isso nós vamos precisar muitas vezes, falar nãos, porque se não falarmos não, nós não vamos alcançar o nosso objetivo principal, nós não vamos alcançar o nosso foco. Então quando o apóstolo Paulo fala assim: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil. Ele está dizendo assim, na hora em que o soldado está trabalhando, na hora que o soldado está em missão, na hora que o soldado está em serviço, ele não pode se distrair com nada que faça parte daquele momento. E sabe, irmãos, muitas vezes, nem tudo que se apresenta na nossa vida para roubar o nosso foco, para roubar o nosso tempo, para roubar muitas vezes o nosso objetivo. Nem tudo que se apresenta para nós, muitas vezes, parece ruim. Muitas vezes nós recebemos convites bons. Muitas vezes não são colocados diante de nós oportunidades boas, muito boas. Entretanto, muitas vezes é na hora errada, é no momento errado, é no lugar errado. Você acabou de casar, você tem a sua vida lá, aí você recebe uma proposta para ir morar num outro país, mas tem que ser só você. Poxa vida, é a proposta certa, é a proposta boa, uma proposta maravilhosa, mas no momento errado. Como é que você acabou de casar, você vai ver em outro lugar, sua esposa aqui, enfim. Só para a gente ter um exemplo bem claro, que muitas vezes coisas que aparecem diante de nós, propostas que aparecem diante de nós, oportunidades que aparecem diante de nós, às vezes muito boas, muitas vezes são ruins, podem nos tirar do foco. Você está estudando lá, né? O caso da minha filha, está estudando, se preparando lá para o vestibular, estudando, e aparecem oportunidades para passear, para sair, para viajar, são oportunidades boas e maravilhosas, mas no momento errado. Agora é tempo de estudar, agora é tempo de se preparar, agora é tempo de se dedicar. O nosso grande problema, irmãos, e muito problema de grandes homens e mulheres de Deus, é a falta de foco. Tem objetivo, tem a direção, mas muitas vezes a falta de foco não faz com que você não consiga chegar no objetivo. E Paulo está ensinando isso para Timóteo, dizendo: Timóteo, não se distraia, não perca tempo com as coisas que não vão te levar a nada. Você sabe qual o objetivo? O objetivo é proclamar a palavra do Senhor, é alcançar o maior número de pessoas, é falar a respeito do reino, é falar a respeito da vinda de Cristo, é falar a respeito da palavra de salvação. Não se distraia com coisas vãs, com coisas tolas. Seja firme, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. A segunda figura que ele usa aqui, versículo 5, ele diz assim: o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Paulo aqui está usando claramente a figura inspirada nos atletas de Atenas.
Nesse tempo aqui, irmãos, já existia Olimpíadas. As Olimpíadas antigas, mas já existia. É claro que não era nesse formato que nós temos hoje, né? Acabamos de ter aí a Olimpíada de Paris, não eram nesses formatos, mas as Olimpíadas modernas que nós temos hoje foram inspiradas nessas Olimpíadas, nesses jogos aqui, a qual Paulo cita e a qual Paulo conhecia, a qual Paulo presenciou. A Olimpíada da Idade Antiga foi em 776 antes de Cristo. Ali eles já tinham uma disciplina, ali eles já tinham uma prática, ali eles já se preparavam, ali eles já tinham uma alimentação especial. E Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo assim, o atleta que não conquista, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Este é o grande problema, irmãos. Este é o grande problema. Tem gente querendo ganhar, tem gente querendo avançar, tem gente querendo ir além na vida espiritual, na vida pessoal, na vida profissional, mas sem seguir regra nenhuma. Sem seguir regra nenhuma. Nesse tempo aqui, que Paulo está falando há 2000 anos atrás, os atletas já tinham disciplinas, os atletas já tinham uma vida diferenciada, os atletas já se preparavam, os atletas já se cuidavam, eles tinham uma vida diferente da maioria da população. E para serem vencedores, para conquistar o grande prêmio, eles precisavam se regrar e ter uma vida de atleta. Essa semana, irmãos, está no Brasil. Para quem tem mais de 40 anos aqui, ou para quem acompanha esporte, mesmo os mais novos, o Carl Lewis é o maior atleta de todos os tempos. O Carl Lewis, quantos sabem quem é o Carl Lewis aqui? Atleta americano. A molecadinha não sabe. Ele foi o maior atleta, ele é novo ainda, tem 64 anos, e esse cara ganhou 10 medalhas olímpicas, 10. 9 de ouro e uma de prata. O que ele disputava? Ele disputava os 100 metros rasos, eu não lembro se ele disputava o 200, mas eu acho que disputava o 200 também. O revezamento, e ele disputava o salto em distância. Tem aquele salto do João do Pulo, que é o salto triplo, né? Ele é aquele que você vem e dá um salto só. E esse cara, ele está no Brasil agora, está tendo uma feira de esportes, e ele foi convidado, e eu vi uma entrevista dele essa semana. Eu gosto muito dele, eu acompanho ele desde moleque. Esse cara parou de competir, irmãos, em 1994, há 31 anos. Ele tem uma marca, na Olimpíada de Tóquio, Olimpíada de 2020, a marca do campeão foi 8 metros e 41, do campeão, campeão olímpico, ganhou medalha de ouro, 8 metros e 41. O Carl Lewis, que já parou de correr há 30 anos, já parou de fazer esporte há 30 anos, ele fez essa marca mais de 50 vezes. Marca abaixo dessa, mais 50 vezes. Porém, ele já parou de competir há mais de 30 anos. E o auge dele foi entre 85, 86 até 89, mais ou menos. Então, ou seja, a marca que ele estabeleceu lá nos anos 80 seria, várias vezes, seria recorde mundial não, mas seria a medalha olímpica hoje. E uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu vi ele falar, ele sempre foi um atleta na concepção mesmo, né? O cara tinha um índice de gordura baixíssimo, ainda hoje, né? Um negão, você vê ele, irmãos, inteirão, todo rasgado, magrão, ele sempre teve uma estrutura corporal muito legal. E ele está inteiraço ainda, 64 anos, inteiraço. E eu lembro na época, que ele era um cara muito disciplinado, mas muito disciplinado, e a imprensa batia muito forte nessa questão da disciplina dele, na questão dos treinamentos, na questão da alimentação. E na entrevista que eu vi dele essa semana, ele fez uma observação que eu achei muito interessante. Ele diz assim, nos anos 80 e nos anos 90, eu era um atleta profissional no meio de um monte de amadores, ele dizia isso. É mais ou menos o que acontece com o Cristiano Ronaldo, né? Com uns 40 anos aí, colocando um monte de moleque de 20 anos no bolso. É um cara totalmente profissional, cuida da alimentação, cuida do sono, cuida dos treinamentos. Um cara completamente dedicado, bilionário, não precisava de mais nada, mas continua se dedicando. E ele diz isso, ele diz assim, olha, nos anos 80, nos anos 90, eu era um atleta profissional, no meio de um esporte
e de treinadores, esportes, atletas e treinadores amadores. Aí ele falou o seguinte: hoje, o que eu percebo? Hoje eu percebo que o esporte está muito profissional, os equipamentos evoluíram, a marcação evoluiu, as arenas evoluíram, os ginásios evoluíram, mas hoje o esporte está profissional e os atletas estão amadores, eles não querem mais se preparar, eles não querem mais se dedicar como se dedicavam antigamente. Ele diz: olha, além do meu biotipo, além do talento que Deus me deu, mas o que mais fazia diferença nos meus resultados era a minha disciplina e a minha dedicação. Entretanto, hoje, nós temos muita tecnologia, nós temos muito profissionalismo, mas nós não temos atleta dedicado. E para minha surpresa, ele estava dizendo hoje que está cada vez mais difícil e é uma modalidade que corre um grande risco de acabar. Ele era campeão nos 100 metros rasos, nos 200 metros rasos, no revezamento e no salto em distância. Ele disse que o salto em distância, provavelmente, cada ano tem menos atleta competindo essa competição. Porque é uma das competições mais difíceis que tem no atletismo. Você tem que vir lá correndo, fazer a marcação, pisar, então dá muito trabalho. Então cada vez mais, os atletas quando eles entram na competição para treinar, para se vocacionar para alguma competição, eles percebem que é a modalidade que dá mais trabalho, é a modalidade que eles vão ter que mais se dedicar, mais se desgastar, então eles abandonam. Então cada vez está tendo menos competidores no salto em distância. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, em todas as áreas, seja na vida profissional, seja no casamento, seja na vida, no relacionamento com Deus, nós precisamos seguir as regras, nós precisamos ser dedicados, nós precisamos nos esforçar, porque sem isso, irmãos, se nós não formos disciplinados, o atleta fala de disciplina, de dormir na hora certa, de acordar na hora certa, de comer na hora certa, de treinar na hora certa, de comer a coisa certa na hora certa. E aí fica a pergunta para o meu e para o seu coração: você tem uma disciplina de oração? Você tem uma disciplina de leitura da palavra? Você tem uma disciplina de leitura de outras coisas? Você tem uma disciplina de cuidar do seu corpo, de fazer exercícios? Você tem uma disciplina de alimentação? Ou não, eu como carne todo dia, como doce todo dia, como que tiver na mesa. Você tem essa disciplina? Sabe, irmãos, porque se nós não tivermos essa disciplina, nós vamos ter problema lá na frente. Eu até escrevi uma frase aqui para não esquecer, que diz assim: quem não se submete à dor da disciplina hoje, amanhã vai chorar a dor do arrependimento. Se você não se submete hoje, à disciplina, à dor da disciplina, porque a disciplina, muitas vezes, irmãos, ela é dura. Mas se você não se submete a essa dor da disciplina hoje, na sua vida, lá na frente você vai chorar a dor do arrependimento. E aí não tem mais como voltar atrás. Tempo perdido chama-se tempo perdido. Então, qual a disciplina que você tem tido? Eu quero dizer algo aqui, irmãos, que eu vivo na minha vida. Se você não tiver disciplina, uma disciplina mínima na sua vida, você não vai vencer, você não vai avançar. Eu sempre tenho dito aqui, tenho falado isso semana após semana, nós somos resultado daquilo que fizemos nos últimos anos. Ah, pastor, minha vida está um caos, minha vida está uma droga, minha saúde está uma porcaria, meu casamento está um caos. É fruto do que você semeou. E você será resultado daqui a uns anos daquilo que você está semeando agora. Isso chama-se disciplina. E o apóstolo Paulo diz isso. Ensina exatamente isso. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Ele está falando aqui de coisas espirituais ao seu filho amado. Ele está falando aqui de coisas espirituais ao seu filho amado Timóteo, ensinando. Mas olha a figura que ele usa. Primeiro, ele usa a figura de um soldado que tem foco, um soldado que está dedicado a agradar o coração daquele que o alistou, a agradar o coração daquele que o convocou. Agora ele está usando
a figura do atleta, o atleta que se esforça, o atleta que treina, o atleta que tem disciplina, o atleta que faz as coisas na hora certa, o atleta que acorda na hora certa, o atleta que dorme pouco, o atleta que treina muito, que trabalha muito. Para ele dizendo, você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso no seu ministério, Timóteo? Você quer ter sucesso naquilo que Deus está colocando diante de você? Cumpra essas regras, né? A gente tem exemplos tão bons, né? Acabei de falar o exemplo do Carl Lewis aqui, e a gente lembra o exemplo do Ben Johnson, né? Que quebrou o recorde mundial lá, acho que foi na Olimpíada de 92, né? E logo depois foram fazer o exame antidoping nele, o cara tinha mais droga no corpo do que... Aí virou uma vergonha, virou uma escória, né? Mundial, qualquer adolescente fala hoje Ben Johnson, já associa Ben Johnson com o dopado, o cara que se dopou e tal, que foi um escândalo na época, foi um escândalo terrível na época, porque quem não se submete à disciplina, quem procura atalhos, quer resolver, não, vou empurrando com a barriga aí, lá na frente o resultado vem. Uma quarta figura que ele usa aqui, ele usa uma quarta figura, o soldado, ele fala do soldado, que é o foco, ele fala do atleta, que é a disciplina. E ele usa aqui para o seu filho amado Timóteo, uma quarta figura que está no versículo 6, ele diz assim, o lavrador que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Irmãos, lavrador, semeadura, fala de paciência, fala de trabalho pesado. Se tem um trabalho que você precisa trabalhar muito, você precisa semear muito, que você precisa ter muita paciência, é na lavoura. Eu já falei aqui, falei a respeito disso algumas semanas atrás. Se tem algo que demanda muito tempo e muita paciência, é a plantação. Existem frutos, irmãos, que demoram 3, 4, 5, 10 anos para dar frutos. A tâmara mesmo, lá no Oriente, que a gente ouve tanto na Bíblia, ela demora em média 60 anos. O cara planta para os netos colherem. 60 anos. Então, é muito trabalho, é muita paciência. E ele usa aqui a figura do lavrador para dizer o seguinte, olha, Timóteo, você vai precisar trabalhar muito. Você não vai precisar ter só foco, não. Você não vai precisar ter só disciplina, mas você vai precisar trabalhar demais para alcançar os seus objetivos. E não só isso, você vai ter que ter muita paciência, porque vai passar um dia, vai estar do mesmo jeito. Vai passar um mês, vai estar do mesmo jeito. Às vezes vai passar 6 meses, está do mesmo jeito, parece que não aconteceu nada. Às vezes vai passar 6 meses, não aconteceu nada. Ontem mesmo nós acordamos e estava na varanda da nossa casa lá, e estava um solzinho gostoso, aí eu acordei e desci. A Marisa estava sentada no sol lá com as cachorras. Ela falou, senta aqui um pouquinho, tomar um sol. Aí eu olhei, aquela muda que eu falei para vocês algumas semanas atrás, eu olhei, olha só como dois disparates, né? Eu olhei, nós estávamos na sacada da nossa casa, aí eu olhei a muda que meu sogro plantou, que ele tirou lá da amoreira que a Marisa plantou alguns anos atrás, ele tirou a muda e plantou num vaso lá. Aí eu olhei para a muda até cresceu um pouquinho, mas ela está toda murcha. Aí eu olhei para a Marisa e falei assim, Marisa, a gente precisa tirar essa planta daí, que isso aí não vingou não, ela secou e não vai dar nada não. Aí ela pegou e falou assim, eu pesquisei, já até avisei meu pai, já mandei foto para ele, é que ela está no sol, ela não pode ficar no sol, a gente tem que colocar na sombra. Falei, tá bom, depois eu tiro aí. Aí 10 minutinhos depois, a Marisa levantou e foi para a sacada olhar a rua. Aí que olhou para a rua, onde está a nossa amoreira plantada, lá na outra casa nossa, né, que está alugada. Aí ele olhou lá, estava lá o Enzo e o Rafael colhendo as nossas amoras, lá um monte de gente em volta da amora, depois ele mandou foto para mim das amoras, né? Então, ou seja, uma foi plantada lá atrás, irmãos, demorou, eu contei a história para vocês aqui, que o meu vizinho foi lá, podou ela todinha, ela ficou murcha, seca, ele falou assim, agora você vai ver. E passou um tempo, a amoreira, agora a rua toda passa lá e colhe a amora, a gente vai tentar pegar a amora, nunca tem amora para nós, né? Por isso que a gente plantou no vaso lá para ver se pega. Porque é um trabalho de paciência. Então ele está dizendo para Timóteo, olha aqui, você vai ter que ter focado, como um soldado. Você vai ter que ser disciplinado, como um atleta. Mas principalmente vai ter que trabalhar muito e ser muito
paciente, porque assim, irmãos, aqueles que andam com o Senhor precisam ser pacientes. Às vezes você vai olhar, volta a dizer, você vai olhar lá, parece que não está acontecendo nada. Pastor, eu estou orando, eu estou vigiando, Senhor, eu já fiz jejum, eu já fiz o que tinha que fazer, eu determinei, eu pisei, eu orei, eu abri o salmo, eu fiz tudo, eu levei, o pastor foi lá em casa orar, eu ungi, eu fiz, e parece que não está acontecendo nada. Assim é a vida do lavrador. Quando nós plantamos a amoreira lá, irmãos, quantas e quantas vezes eu falei para a Marisa, isso aqui está feio demais, estou querendo arrancar fora isso. Passou pela minha cabeça. E a Marisa falou, não, isso vai vingar, aguenta a mão aí. E agora a árvore está bonita. Ela até me deu uma bronca ontem, que ela falou assim, você precisa ir lá podar, que está muito grande, já está arrastando no chão. Aí eu falei para ela que ia chamar o mesmo cara que podou lá, ela ficou brava, ela quer que eu faça, irmãos, pro gosto dela, você também, tudo é os outros. Eu falei, eu não sei fazer, criatura. Eu não sei fazer, você fica escorando, e não sei o quê, porque o meu vizinho lá, que é primo da mãe dela, meu vizinho lá, ele fez de graça, ele veio pedir para mim se ele podia podar. Eu falei, ele gosta, é a vida do cara, não vai ficar pedindo assim. Eu falei, não, depois eu dou um dinheirinho para ele lá, ele não vai querer, mas eu dou. E a gente não resolveu, eu estou resolvendo aqui, tá? Isso não está resolvido ainda, irmãos. Mas já estou falando aqui, já estou preparando, ela vai me dar bronca, né? Ela falou de mim aqui, que eu não vou no mercado, né, irmão? Você veio. Pensa que é só eu? Gritou comigo, folgado, não sei, logo cedo. Mas amém, depois a gente resolve isso aí. Então assim, sabe, irmãos, então, eu não acredito, sabe, irmãos, sinceramente eu não acredito em sucesso de quem gosta de dormir demais, quem dorme 10, 11, 12 horas por dia. Eu não acredito em sucesso de quem só vive viajando, só vive passeando, só vive descansando. Eu não acredito, irmãos. Eu não acredito em sucesso de gente assim. Se você nasceu num berço de ouro, se você é herdeiro, aí amém. Aí problema seu e da sua família. Agora, irmãos, não existe sucesso sem trabalho, sem dormir pouco, sem sacrifício, sem paciência, sem dedicação, sem disciplina, sem foco. Não existe, em qualquer área, irmãos, em qualquer área, seja na área familiar, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, não existe. E Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo sabia disso, ele estava partindo, e ele estava querendo deixar para o seu lugar um cara melhor do que ele, um cara porreta. Ele fala assim, eu vou partir, eu vou para a glória, mas o meu trabalho não vai terminar aqui. Aquilo que o Senhor começou através da minha vida, isso vai dar continuidade, através do meu filho amado Timóteo. E Timóteo continuou, e foi muito bem, irmãos, porque seguiam as instruções do seu mestre. Sabe, irmãos, agora para concluir, a hora está passando rápido demais aqui. E para concluir, olhando para a vida de Timóteo, irmãos, e fazendo um paralelo com a nossa vida, com a minha e com a sua vida, a gente percebe que assim como eu e como você, Timóteo também era um improvável, irmãos, era um garoto, filho de grego e mãe cristã, era um garoto improvável também. Então, ele tinha tudo para não ser o substituto do apóstolo Paulo. Ele tinha tudo para não ser um pastor, ele tinha tudo para não ser um bispo, ele tinha tudo para não ser um homem de Deus. Ele era filho de um grego, seu pai era grego. Entretanto, irmãos, com todas as suas impossibilidades, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo do Senhor, enxergou nele um grande potencial de um homem de Deus, Mas existia nele, irmãos, algumas coisas que tornavam ele o mais improvável possível. Em primeiro lugar, irmãos, ele era jovem demais. E talvez você olhe para a sua vida, talvez você esteja olhando para a sua vida agora, e para alguns sonhos que você tem. Eu estou falando de maneira geral aqui, não estou falando só da questão espiritual, assim como Paulo está ensinando a Timóteo aqui, não só as coisas espirituais. Paulo está ensinando para Timóteo aqui as coisas espirituais e as coisas que ele ia precisar lidar com a vida, com a igreja, com o cotidiano, com o seu dia a dia. Com todas as coisas, e assim é para mim e para a sua vida também. Talvez você, olhando para a sua vida, para alguns sonhos, para alguns objetivos que você tenha para a sua vida, você deve estar pensando assim, isso não vai dar, isso não é para mim, isso é improvável, isso não vai acontecer, isso é impossível de acontecer, isso pode ser com outro, comigo não, pode ser com outra, comigo não. E saiba de uma coisa, irmãos, assim como na vida de Timóteo, Deus ele não conta com os preparados, com os capacitados, com aqueles que já são bons em tudo. Ele conta com os disponíveis. Você está se colocando à disposição? Senhor, eis-me aqui.
Senhor, eis-me aqui. Essa vaga, eis-me aqui. Essa oportunidade, eis-me aqui. Esse negócio, eis-me aqui. Então, se você se coloca à disposição, é com esse que o Senhor conta. A Bíblia é recheada de homens e mulheres improváveis, os menos preparados, mas que diante da brecha, diante da situação, diante da oportunidade, se colocaram à disposição. Eis-me aqui. Então Timóteo tinha uma primeira limitação. Qual que era a primeira limitação de Timóteo? Ele era muito jovem, irmãos, e para a cultura da época, um jovem ensinar, um jovem liderar pessoas mais velhas, havia uma barreira muito grande. Entretanto, isso não impediu de que Deus fizesse na vida de Timóteo tudo aquilo que Deus queria fazer. Um segundo empecilho que talvez você tenha na sua vida também. Segundo empecilho, Timóteo era um garoto introvertido, ele era muito tímido. Imagina para um cara tímido, um cara introvertido, liderar pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, pessoas muitas vezes mais preparadas, pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, pessoas com mais conhecimento. Entretanto, isso também não foi um empecilho. Ele se colocou à disposição, se colocou à disponibilidade, e Deus o usou poderosamente. E uma terceira limitação que Timóteo tinha, irmãos. Ele tinha muitas enfermidades. Por vezes nós vemos na Bíblia, Paulo dando instruções para ele, tinha problemas estomacais que atrapalhavam muito a sua vida e o seu ministério. E por vezes a gente vê o apóstolo Paulo dando instruções para ele, dizendo: Timóteo, tome vinho com água, cuide dessas suas dores estomacais, cuide disso, Ele tinha muitas enfermidades estomacais. Mas essas três limitações, a juventude, a timidez e as enfermidades, não o impediram de fazer aquilo que Deus tinha para ele fazer. Sabe, irmãos, a única pessoa capaz de impedir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, e principalmente através da nossa vida, somos nós mesmos. Ah, pastor, você não conhece a minha sogra. Ah, pastor, você não conhece o fator limitante, o meu marido. Ah, você não conhece a minha esposa. Ah, você não sabe como o meu patrão é. Ah, você não sabe lá o bairro onde eu moro. Pare com isso, irmãos. Pare com isso. O único fator limitante na sua vida é a sua mente, é você mesmo. É você mesmo, nada pode impedir, eu tenho a certeza e a convicção, irmãos, ouvi isso lá no início da minha conversão, eu tenho a certeza e a convicção de que enquanto Deus não cumprir, se você não estiver em pecado, enquanto Deus não cumprir aquilo que tem para cumprir na sua vida, você é imortal. Você pode tomar um tiro, pode passar um caminhão em cima de você, você não morre. Pode vir um câncer devastador, se não for a vontade de Deus, você vai ser curado, em nome do Senhor Jesus. Enquanto Deus não cumprir aquilo que Deus tem para cumprir na nossa vida, se você não estiver em pecado, saiba disso. Então, os pensamentos limitantes muitas vezes nos travam. Timóteo tinha tudo para travar, irmãos. Ele era jovem, ele era tímido, e ele tinha muitas enfermidades. Entretanto, ele foi o homem que substituiu o grande apóstolo Paulo. Agora, ele tinha algumas qualidades também, irmãos, que são citadas aqui pelo apóstolo Paulo. Ele tinha muitas qualidades que muitas vezes é o que a gente precisa ter, é o principal. O Senhor não quer talento, o Senhor não quer homens e mulheres preparados, o Senhor não quer pessoas cheias de talentos, não. A primeira coisa que o Senhor ora é o coração, é a disponibilidade. Timóteo tinha suas limitações, entretanto, olha o que Paulo ressalta a respeito dele aqui. Primeiro, irmãos, olha que coisa linda, o que Paulo fala aqui a respeito dele? O que Paulo fala aqui a respeito dele, lá no capítulo 1, versículo 5, da mesma carta. Paulo diz assim: lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Ou seja, Timóteo tinha uma fé sincera, a qual o apóstolo Paulo reconheceu publicamente o apóstolo Paulo reconheceu. Então, em primeiro lugar, irmãos, o que nós precisamos?
O que nós precisamos para ter uma vida ilimitada, para ter uma vida que avance, uma fé sincera? Eu tenho falado aqui já, acho que a quarta, quinta, sexta semana, a respeito de fé. Irmãos, a fé é o que nos move. A fé é o que nos move. A fé é a mola do cristianismo. A fé é o ouro do cristianismo. Sem fé, nós temos uma vida limitada. E Paulo está dizendo aqui, olha, sabe o que eu admiro em você? A sua fé sincera. Você é um homem que tem uma fé sincera, e não só você. Isso vem da sua avó, isso vem da sua mãe. A sua fé é sincera. Uma segunda observação que o apóstolo Paulo faz aqui sobre a vida de Timóteo, está lá em Atos, não precisa abrir não, versículo 1 e 2, olha o que ele fala a respeito dele, que é o que nós precisamos, e disso nós não podemos abrir mão. Paulo chegou a Derbe, depois de Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, ou seja, Paulo era um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que tinha um bom testemunho. E há uma diferença aqui, irmãos, há uma diferença de caráter e de reputação. Essas duas coisas precisam combinar juntos, apesar de que uma coisa não elimina a outra. Mas existem duas coisas aqui, diz aqui que os irmãos de Listra e Icônio, a terra que ele davam um bom testemunho de Timóteo, falava, esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem justo, esse homem é um homem correto. E existem duas coisas aqui, que caminham juntas, e a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro é o caráter, irmãos. O caráter é aquilo que você é, e aquilo que Deus sabe que você tem. E segundo é a reputação. Às vezes você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é um homem que faz as coisas certas, uma mulher que faz, e a sua reputação não é muito boa. Não sei porquê. Sua reputação não é muito boa. É claro que é muito melhor quando as duas coisas caminham juntas. O seu caráter e a sua reputação é boa, mas uma coisa não depende da outra. É claro que se além, é como a mulher de César, né? Ela não tem que ser só honesta, ela precisa parecer honesta. E assim nós também. Nós não precisamos ter só caráter. Nós temos que mostrar, e as pessoas precisam ver em nós uma reputação de um homem e de uma mulher de caráter. E Timóteo tinha essas duas coisas. Ele tinha a integridade de caráter, e não só a integridade de caráter, ele tinha a reputação entre os que viviam com ele, de um homem de caráter. E por último aqui, irmãos, voltando lá para a carta, olha o que fala aqui a respeito, olha o que fala aqui a respeito Paulo fala a respeito dele, a respeito do coração ensinável que Timóteo tinha. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, as palavras que me ouviu dizer, está lá na segunda carta 2:2, as palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outros também. Aí, ele continua, né? Ele continua, lá no capítulo 3, versículo 10, olha o que ele fala aqui no versículo 10. Ele diz assim, entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, um coração ensinável. Paulo havia ensinado para ele todas estas coisas, e não só isso, Paulo ensinou, Paulo recomendou, Paulo instruiu, e Paulo está dizendo, olha, você tem seguido a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, meu amor e a minha perseverança, ou seja, você está se mostrando um servo fiel, um aluno fiel. Aí versículo 14, ele diz assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, porque você sabe de quem você aprendeu. Ou seja, irmãos, ele tinha uma fé sincera, ele tinha integridade de caráter, e principalmente, o que falta às vezes para muitos, quantas e quantas vezes, irmãos, eu sentei com algumas pessoas ali naquele gabinete, ou em outros gabinetes por aí, e a pessoa vinha com um problema, e você dava uma instrução, falava, meu irmão, olha, você precisa melhorar nisso,
Minha irmã, você precisa melhorar naquilo. Sabe qual a primeira coisa que fazia? Era virava as costas e ir embora. Não voltava nem mais para a igreja. E eu cheguei, irmãos, eu sei que isso é um problema, mas hoje eu e a Marisa, e eu acho que a grande maioria dos pastores são assim nos dias de hoje. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar. Eu sou de uma época que eu fui discipulado, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu fui discipulado com o dedo na cara. Eu sou de um tempo que o pastor colocava o dedo na tua cara. A Marisa é testemunha. Várias vezes. Você precisa mudar. Às vezes a Marisa foi reclamar de mim lá, que eu estava muito machista, muito duro, novinho de casado. O pastor tinha um dedão assim, ó, grandão. Ele colocou o dedo na minha cara. Você precisa mudar. Você precisa ser homem. Mudar de postura. Eu baixei minha orelhinha, irmãos, e melhorei. Vai eu fazer isso hoje com alguém. E alguns merecem, hein? Tem alguns aqui que não merecem não só o dedo na cara, não. Merece um... Mas vai eu fazer isso hoje. Merece umas piabas mesmo, que as coisas que as esposas me contam. Mas vai eu fazer isso hoje. Ou ele vai avançar em mim, ou vai sair da igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes a Marisa vem tratar algumas coisas comigo, aí eu falo assim, você quer que eu trate, a pessoa sai da igreja... Ou você quer que a pessoa continue na igreja e vamos contar com o milagre do Espírito Santo? Vamos contar com o milagre do Espírito Santo. Alguns não tem jeito, irmãos. Tem algumas situações que nós precisamos tratar, não tem jeito. E 99% das pessoas, vamos embora. Timóteo era um homem ensinável. Aquilo que Paulo instruía, aquilo que Paulo ensinava, aquilo que Paulo falava, ele trazia para o seu coração e colocava em prática. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, porque você sabe quem está te ensinando. Paulo tinha autoridade. Paulo dizia, olhe para a minha vida. Timóteo baixava a cabeça e fazia igual. Os dias de hoje, irmãos, são complicadíssimos. As pessoas não estão preparadas para ouvir 10, 20, 30% daquilo que vocês precisam ouvir. Eu canso de falar para a Marisa. Falo, Marisa, se eu for falar 20% do que precisa ouvir, vai sair da igreja. Se eu for falar 20% do que precisa ouvir, vai entrar em depressão. Agora, como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com isso? Irmão, se nós não fizermos aquilo que Paulo está instruindo aqui, se nós não formos focados como um soldado, se nós não formos disciplinados como um atleta, se nós não formos trabalhadores e pacientes como um lavrador, nós não venceremos. Nós não venceremos. Ah, pastor, eu tenho tantas crenças limitantes, eu tenho tantas limitações na minha vida. Timóteo também era limitado, jovem demais, tímido demais, enfermo demais, mas ele tinha uma fé sincera, ele tinha integridade de caráter, e principalmente, tinha um coração ensinável, sabe, irmãos, deixa eu fazer uma última observação aqui. Eu adoro, você não sabe, tem coisa que mais agrada meu coração, quando eu vejo que os filhos de vocês gostam de mim e da Marisa. E a maioria dos filhos de vocês, hoje mesmo, veio uma fofinha que fazia tempo que eu não via, me deu um abraço. Oi, pastor, estava com saudade. Sabe por que os filhos de vocês me abraçam a Marisa, gostam de estar perto de mim? É porque vocês não falam mal da igreja na frente deles. Pode até falar, mas não falam na frente deles. Nem mal da igreja, nem mal da gente. Então assim, enquanto isso está acontecendo, é sinal que você está semeando boas coisas dentro da sua casa. Nós temos um monte de problema aqui, irmãos. Um monte de coisa que precisa consertar. Na minha vida, na vida da Marisa, na igreja, no louvor, na vida. Tem um monte de coisa que precisa consertar. Mas os seus filhos precisam saber das coisas boas. As minhas filhas amam a igreja. Tinha uma época que elas eram adolescentes que a gente teve que cortar, que elas queriam morar na igreja. A gente teve que dar uma cortada. Não, vinham para a igreja no sábado, queriam ficar... Mas por que, irmãos? Não tinha problema? Tinha muito mais do que tem hoje. Mas nós mostrávamos as coisas boas do reino de Deus. As coisas boas do reino de Deus.
Timóteo foi um grande sucessor, irmãos, um grande sucessor, porque era um homem disciplinado, era um homem focado, era um homem trabalhador e paciente, mas principalmente era um homem que tinha um coração ensinável. Quer ter uma vida melhor? Quer ter um casamento melhor? Quer ter mais rendimento? Pastor, não está sobrando dinheiro, precisa sobrar mais dinheiro em casa, pastor. Seja mais focado, seja mais trabalhador, seja mais paciente, durma menos, leia mais, seja mais disciplinado, leia mais, estude mais, ore mais. Vai melhorar tudo, irmãos. Vai melhorar tudo. Vai melhorar casamento, vai melhorar a vida financeira, vai melhorar a saúde. Ah, eu ando tão cansado. É lógico, você come que nem um porco velho. Vai ficar cansado mesmo. E Paulo instrui todas essas coisas. A gente olha aqui, irmãos, a gente acha que Paulo está falando só das coisas espirituais para Timóteo. Não. Paulo está ensinando vida para um garoto que ia passar por muitas dificuldades na vida. Ele está ensinando vida para ele. Seja como um soldado focado, seja como um atleta disciplinado, e seja como um lavrador, trabalhador e paciente. Caráter você tem, fé sincera você tem, coração ensinável você tem. Agora é só esperar a boa mão do Senhor sobre a sua vida e você vai decolar no santo nome de Jesus. Eu oro nesta manhã, irmãos, para que tudo que você ouviu, para que todas as instruções que você ouviu, que ela caia no teu coração como um punhal, assim como caiu no coração do jovem Timóteo, e ele foi quem foi, em nome do Senhor Jesus.